volta com o Ver TV, que conversa hoje aqui com os nossos convidados sobre a publicidade infantil e principalmente essa publicidade que junta num mesmo pacote brinquedos e alimentos. E nós separamos, eu gostaria de mostrar para vocês e mostrar para o telespectador, nós separamos dois exemplos. A gente está falando aqui, mas vamos mostrar o exemplo. O primeiro exemplo é da rede de lanchonetes Habib's. Vamos assistir a propaganda e eu gostaria depois que vocês comentassem. Vamos ver. Criadores, qual é a nossa missão? Salvar o mundo! Derrotar o inimigo! Comer! Comer? Vocês não viram que eu estou verde de fome? Chegou o kit Habib's dos Vingadores. Copos, mochilas, DVDs e bonecos dos seus heróis preferidos. Para os heróis de todos os dias. Mas por poucos dias, só no Habib's. Bom, não resta a menor dúvida, né? Ainda fala em fome, né? Fome e o brinquedo, né? Esses já foram alvo de denúncia de vocês. Inclusive, ele fala em poucos dias. Então, se você não comer em poucos dias, você não vai conseguir todos os brinquedos, né? Então, tem que comer vários rapidamente. Tem que comer vários rápido para você conseguir a coleção inteira. Para fazer a coleção. A gente, o Instituto Alana, por meio de um projeto que é o Criança e Consumo, que é o que questiona essa questão do consumismo na infância, fez uma denúncia para o Procon de São Paulo, em 2010, sobre as publicidades do Habib's. Exatamente casos porque elas se repetem, né? São várias ao longo do ano. E recentemente, esse ano, o Procon aplicou uma multa de aproximadamente R$2 milhões ao Habib's. E agora, enfim, cabe, como o Márcio havia adiantado, a questão da discussão judicial. A gente vai acompanhar o que a empresa vai fazer nesse caso. Mas é questionado. Está na justiça. Está na justiça esse caso? Olha, as empresas, elas não admitem que cometeram uma publicidade abusiva. Elas afirmam em reuniões periódicas que nós fazemos com elas, que é uma política da empresa de continuar com esse tipo de publicidade e que eventuais autuações, elas se reservam o direito de questionar judicialmente. Ou seja, as empresas, com as nossas autuações, elas não alteram a sua conduta, elas não admitem, né, que cometeram uma publicidade abusiva, continuam com essa política e questionam judicialmente as autuações. Sobre a saúde das crianças, nenhuma preocupação? Não. Doutor Fernando, pois interessa é vender o produto. Nos Estados Unidos, você lembrava no intervalo aqui, né? Sim. Nos Estados Unidos... Nos anos 80, né, nos Estados Unidos, na época Reagan, né, do presidente Ronald Reagan, houve um incentivo grande para a agricultura. A economia americana melhorou muito com isso, né? Esse incentivo foi muito bom para a economia americana. No entanto, como a doutora acabou de falar aqui também, onde é que a gente enfia tudo isso, né? Toda essa agricultura, toda a soja... Agricultura, agricultura, né? Então, isso veio em forma de alimentos mesmo. Então, ele desregulamentou toda a propaganda de marketing infantil. Ficou liberado o marketing infantil nessa época. Porque havia uma regulamentação. Uma regulamentação? Havia uma regulamentação. E o Ronald Reagan, em discursos dele próprios, né, ele falou, olha, a TV vai poder ser soberana nesse aspecto. Eu cheguei a ver esse discurso dele. E aí, o que chamou a atenção nossa, endocrinologistas, é que nessa época era 10% de obesidade infantil. E em 10 anos saltou para 15%. Então, em 10 anos ficou um terço maior. Né? Não dá para não dizer que há uma relação direta. Absolutamente. A relação é direta. É bionívoca mesmo. É totalmente direta essa relação. Olha, eu queria mostrar um outro comercial. Agora, para não dizer que a gente está falando de um, né? Vamos falar do McDonald's. Vocês também têm ações, denúncias, né, contra este comercial. Vamos ver. O McLanche feliz! Consegui! Lança, Cid! Aí vai, pessoal! Esse mês, McLanche feliz com as novidades da Era no Gelo 4. E fruta de sobremesa. McLanche feliz. Alguém quer fruta? Sempre uma gostosa diversão. Essa fruta que entra aí já não é reflexo das pressões e das críticas? O que ela representa? Representa realmente uma
Eu acho que representa um alívio para a sociedade nesse aspecto. Não a sociedade, mas para a empresa, né? A empresa ela coloca a fruta lá numa tentativa de minimizar o estrago que ela está fazendo para a sociedade, né? Mas continua fazendo. Continua fazendo de todo jeito. Essa A fruta não refresca em nada para nós, para a saúde do brasileiro. Olha, não refresca em nada. eu vou contar uma coisa. O Arthur, filho da nossa diretora do programa, da nossa produtora, Alessandra, ouviu essa propaganda e disse, veja como o McDonald's quer o bem da gente. Eu acho que até essa frase é usada pela propaganda, que é o bem da gente, tá vendendo, tá oferecendo fruta para nós. Não resolve. Porque se eu explicasse um pouquinho mais, quer dizer, o mal que esse tipo de produto de sanduíche faz para as crianças. Isso não é só para criança, né? A gente observa muito isso até no adulto, né? O adulto, por exemplo, a gente tem uma experiência grande com obesos no consultório, né? Eles costumam falar assim, doutor, olha, eu como muito arroz, muito hambúrguer, muita salsicha, mas eu também como uma frutinha depois, né? Então dá a impressão que comendo a fruta, ele está anulando o mal que ele fez quando ele come exageradamente produtos extremamente calóricos, né? Absolutamente. Você comer uma fruta, você comer uma salada, você não anula o efeito do que você acabou de fazer. Então, quando o McDonald's faz um negócio desse, ele está mostrando exatamente isso que é uma coisa intrínseca da pessoa. A pessoa sofre de um auto-engano nesse momento. E o McDonald's oferece para nós, de bandeja, uma maneira de você se auto-enganar. E, infelizmente, não dá certo isso. Na verdade, absurdo, você... não culpar a sua consciência, desculpar a sua consciência. É o auto-engano, que a gente vive muito disso, né? Aliás, o grande problema da obesidade está nisso. A dificuldade da gente lidar com a obesidade está no auto-engano do sujeito. O sujeito, ele tenta fazer dieta, mas ele não percebe o quanto, ele não vê, ele minimiza o quanto ele come e maximiza o quanto ele faz de dieta. Então você fala, doutor, olha, eu estou fazendo muita dieta, eu estou fazendo bastante. Vai na balança, está enorme, né? Aumentou o peso dele. O que acontece? Você está fazendo dieta? Eu estou fazendo sim. Eu estou fazendo assim, segunda, terça, quarta, quinta, ele faz, mas sexta, sábado, domingo, aí não dá. Então aquela frase assim, poxa, eu mereço, né? Essa frase eu mereço é a pior que acontece, porque o sujeito ele descamba no final de semana. Sexta, sábado, domingo é de bebida alcoólica, né? Até churrasco, até pizza. É muito difícil para você conseguir manter um peso com uma pessoa que acha que faz dieta a semana toda e se auto-engana. E chega no final de semana, ela acha que merece e acaba se soltando. Quer dizer, pelo que o senhor está dizendo, é a coisa mais complicada. Não é só física, é psicológica. Sem dúvida nenhuma. É psicológica. Quer dizer, esses anúncios trabalham com essa parte psicológica. Esse, então, agora, de uma maneira perfeita. E o pior de tudo é que, para tratar esse tipo de situação, né, as crianças é o nosso problema, né? Quem trata a criança? Não é a criança, ela não tem mecanismo de defesa para isso. Não tem nenhum mecanismo para isso. Ela está totalmente à deriva. Quem tem que fazer isso são os pais. No entanto, o que a gente observa hoje, estava falando para o Márcio na entrada aqui, é que os pais estão se omitindo muito disso. Eles não querem mais lidar com aquela raiva do filho, aquele atrito com o filho. Conflito. É muito difícil para o pai e para a mãe. No meu consultório eu tenho essa experiência. O pai chega para mim e fala, doutor, trouxe ele aqui, ó, fala para ele não comer, doutor. Fala para ele não comer. Eu falei, mas senhor, como é que é a sua casa? Como é que é a sua geladeira? Como é que são seus armários? Cheio de comida, doutor, mas eu posso. Não. Exemplo, a gente só educa pelo exemplo. Estava falando para ele hoje. A gente só educa pelo exemplo. É o único jeito, é o melhor e o único jeito de educar. Tem casais que chegam no consultório e falam assim, doutor, o senhor poderia me ajudar? Meu filho está o dia inteiro na internet. Ele não larga o computador, não larga a televisão, falou que não quer ir na escola mais. O que eu faço? Mas o senhor pergunta para mim. O que o senhor faz? O senhor é dono é diretor de banco, o senhor tem toda a formação. Poxa, o senhor vai lá e resolve com o seu filho. Ah, não, doutor, eu não quero estragar a relação com meu filho. E aí apela para o médico. Eu acho que essa dupla jornada feminina, né, ela chegou a judiar um pouquinho da relação das crianças com os pais mesmo. Quando os pais chegam em casa, depois de ter ficado o dia todo sem ver o filho, existe uma certa culpa, que não deveria existir, né? E essa culpa... Pela ausência. Pela ausência. Se traduz em você oferecer o que o filho quer. A criança aproveita isso. Ela observa isso e ela sabe usar isso como mecanismo, né? Então, pai, eu quero pizza hoje. Ah, mãe, aquele chocolate que você prometeu. E a pipoca não vai ter hoje? E o filme? E o DVD? E o joguinho? Acabou. Não só a criança se aproveita, como os a veículos... propaganda. A publicidade se aproveita. Vai lá direitinho, né? Justamente, porque a gente sabe que a obesidade não é um problema exclusivo da publicidade. Mas ela é um dos fatores, ela é multifatorial. Claro. É bom... E a publicidade é um dos fatores. E ela sabe com quem ela está falando, porque os nossos estudos, as nossas pesquisas demonstram que a criança passa, em média, 5 horas na frente da televisão e passa 3 horas e meia, 4 na escola.
Os pais não passam 5 horas na frente da televisão porque eles estão trabalhando. Quando eles chegam em casa, existe uma demanda dessa criança por tudo o que ela viu gigantesca. E existe essa culpa. Então, a culpa dos pais por não terem dado tempo ou atenção se traduz em bens de consumo. Esses pais também são criados nessa sociedade de consumo, né? Então, existe um problema de valores. Que valores que esse anúncio está vendendo? Que valores que a família hoje tem acesso? Então, por conta disso, é que uma preocupação mundial. Não é o Brasil está aqui dando seu exemplo, fazendo as suas leis, mas é uma preocupação mundial. A OMS tem preocupação com as políticas alimentares. Organização Mundial da A Saúde. Organização Mundial da Saúde tem essa preocupação com a adoção de novos hábitos alimentares, com a regressão dessa, que a gente fala de transição nutricional. Antes as pessoas, pensando no caso do Brasil, havia mais a subnutrição e desnutrição, e hoje a gente tem um acréscimo de obesidade que é já considerado uma epidemia. Nisso, a Organização Pan-Americana de Saúde, né, aqui nas Américas, também tem essa preocupação. Recentemente, um grupo de especialistas lançou recomendações a respeito desse marketing para as crianças. Países ao nosso redor, o Chile recentemente, o Peru tem preocupação, a Costa Rica está com preocupação. Nesse sentido. Então, o Chile sancionou uma lei agora em julho, proibindo muitas práticas de publicidade, inclusive a venda casada, inclusive a oferta de qualquer tipo para menos de 14 anos. Em escolas, inclusive, porque hoje também a gente tem muito marketing dentro de escola. E dentro de escola, Essas mesmas empresas levam os produtos para serem degustados? Não para serem degustados, mas eles levam o personagem ou a marca falando de outra coisa. Assim como a maçã é inserida no combo, um discurso de sustentabilidade, meio ambiente, bem-estar também é inserido. Mas é aquela marca. E só para afirmar, o nosso posicionamento é contra o fim de qualquer tipo de publicidade e comunicação. É a favor do fim. É a favor do fim, é contra tipo de comunicação mercadológica, então contra essa publicidade dirigida à criança. O nosso foco é que todo esse discurso seja feito com o adulto, que aí tem, dentro das suas possibilidades, condições de se defender. Claro, em alguns casos ele vai procurar o médico, uma outra autoridade, mas ele, no sentido de idade, já tem condições. Essa criança não. Então, fim de qualquer publicidade. Você falou de vários países, o doutor Fernando tinha falado antes dos Estados Unidos. E aí, depois do Reagan, depois de tanto tempo, voltou a algum tipo de restrição? Há um maior controle Há um agora. maior controle. Há um bem maior controle. Tem um exemplo para a gente até, né? Eu acho que a gente chegou a comentar agora, né? Há uma política até em Nova York agora, feita pelo prefeito do Bloomberg, né? Diminuindo o consumo de refrigerantes em qualquer tipo de lanchonete, né? Acima de meio litro de Quer dizer, há essa preocupação agora. Sim. Aliás, é um exemplo para a gente, né? Nós estamos sabendo que esses países desenvolvidos, eles estão refreando a obesidade. Está crescendo, mas a velocidade de crescimento diminuiu muito. É um problema mundial. Hoje, qualquer país, se tem estatística, está aumentando a obesidade. Então vai na África, sei lá, na Somália. Vamos dizer que não tem nenhum governo central lá na Somália. Mas se você fizer estatística, aumentou a obesidade dos últimos 10 anos para cá. Por quê? Porque é ocidentalismo, está entrando ocidental lá. Quanto mais o consumo, quanto mais o estilo de vida ocidental entra em qualquer país, aumenta a obesidade. Você pega um país aqui no Japão, por exemplo, onde tem menos obesidade no mundo, chega lá 7%, até 5% a 7%. Se você pega esses japoneses e vem morar no Brasil, já sobe para 15% já. É uma coisa... Quer dizer, é uma questão social, não é uma questão individual. Não é uma questão... Eu fiquei muito preocupado, mas com a sua última intervenção aqui, mostrando a insensibilidade das empresas, né? Em relação a tudo isso que está sendo dito aqui de forma tão clara por vocês. É uma insensibilidade absoluta em relação a esse problema de saúde pública. Né? Ficou claro pelas suas participações de que há um problema de saúde pública no mundo, não é? Isso, até houve uma iniciativa, né, da Anvisa, por meio de uma resolução de disciplinar a publicidade de alimentos, mas essa iniciativa ela não prosperou, uma vez que houve um entendimento também jurídico de que qualquer restrição à publicidade deveria vir por meio de uma lei. Daí a importância de projetos de lei, tal como noticiado inicialmente,
Porque enquanto não houver uma lei federal dizendo fica proibida, fica restringida a determinados horários, né, determinada publicidade para crianças, né, nós não conseguimos avançar. Por meio das iniciativas feitas pelo PROCON como órgão administrativo, até pelo Ministério Público, vale dizer aqui a iniciativa da Promotoria de Defesa do Consumidor, do Ministério Público do Estado de São Paulo, que já promoveu ações civis contra vou citar um exemplo, contra uma grande fabricante de bebida, de refrigerante. Coca-Cola. Pedindo ao judiciário que restringisse, proibisse a publicidade daquele refrigerante para menores de 12 anos, e o Ministério perdeu nas 2 instâncias de julgamento aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ou seja, enquanto não houver uma lei dizendo fica proibida de forma expressa, nós não vamos conseguir avançar. Por isso, a sociedade civil, órgãos de defesa do consumidor, comunidade médica, institutos civis como o Instituto Alana, é importante a nossa mobilização, nós veicularmos esse entendimento, esse problema social, justamente para tentar obter um ganho nesse sentido. Você fala, Caterina? Eu ia falar, teve essa sentença, faz uns anos, favorável à Coca-Cola. E recentemente, ano passado, teve uma sentença desfavorável a uma empresa. Foi a primeira que a gente tem conhecimento, que é contra a Dolly. Então, é uma empresa de refrigerante também. O Ministério Público também entrou com uma ação, o Ministério Público da Infância, e ganhou, em primeira instância, qual era a publicidade. publicidade? Então, para que a empresa não faça qualquer tipo de publicidade que fale que esse produto é saudável, que esse produto traz algum benefício, porque a publicidade traz isso, que ele é saudável, que ele deixa feliz. Coca-Cola dizia que isto faz um bem. E a Dolly, ela faz especificamente para criança, assim, é direto, claro, só que, claro, está em fase de recurso judicial. E outra questão, falando das iniciativas das empresas, as empresas até fizeram em 2009 uma autorregulamentação, que é um compromisso público. Elas se comprometeram a não fazer publicidade para menos de 12 anos. Só que esse compromisso público tem vários poréns e desde que. Um deles é que eles não vão fazer publicidade de certos alimentos de acordo com critérios nutricionais que as empresas colocam. Então, se elas entendem que aquilo é saudável, elas vão fazer, mas não necessariamente isso condiz com os critérios médicos. Bom, a autorregulação sempre ela é problemática. Nós temos que fazer mais um intervalinho, nós vamos continuar nesse assunto daqui a pouco. O Ver TV faz uma pausa e volta em seguida conversando sobre a publicidade de alimentos e brinquedos voltados para crianças. Nós voltamos já.